Boa noite. Eu que agradeço o convite, tá aqui, o espaço. Vou compartilhar aqui a tela, tá? Vamos ver. Começa. Ele ameaçou e desapareceu. É, Ainda não. ele não me dá a opção. É isso que eu tô achando estranho. Você está no programa PowerPoint ou é outro programa? Não, é outro, mas ele não me dá no na minha própria tela aqui. Ele diz como tela, mas eu não consigo chegar nela. Só diz. E quando você bota no modo compartilhar, ele aparece, no geral, várias telinhas. E aí, ou é Pois o é, e é isso que eu não estou desktop, encontrando aqui. né? Enfim, eu fiz um compartilhamento só para você ver como é que. Eu tô achando. Você consegue ver alguma coisa aí? Uma tela Esse branca com umas cursos de especialização, seguindo Vitória Helvas, interromper. Eu não sei. Ali do lado, naqueles pontinhos, não é não? Lado esquerdo, no alto. Engraçado, isso nunca foi um problema. O que está sendo? Se você quiser me mandar, eu tento compartilhar daqui, não sei. Como é que é? É uma apresentação em que formato? Pelo Google. Eu vou enviar para o senhor. Pelo WhatsApp? Te envio pelo WhatsApp? Pode ser. Ou pelo e-mail? Não, que for mais rápido. Todos estão enxergando? Sim, Sim? Então tá pronto. perfeito. Não está no modo apresentação ainda. É, ainda está ou não está? Não está Não, não. ainda. Não, tá em slide. Acho que é aqui para baixo à direita. Para baixo à direita. É porque eu nunca boto PDF aqui. Uhum. Ou, Não, ou a acho de que cima. Gente, vamos, o bom inimigo do ótimo, vamos nesse modo É, aqui. exato. Pessoal, boa noite. Peço desculpa por esse incidente com a apresentação, mas vamos seguir. Meu nome é Vitória Helvas, eu sou médica plantonista do Maria Amélia e trabalho no setor privado, no consultório. Sou formada em ginecologia e obstetrícia pela FRJ, Maternidade Escola Fundão, e hoje trago para vocês a aula sobre gestação ectópica, focando principalmente na nossa maneira de diagnóstico e também no manejo do que a gente tem em residências atuais nos últimos 5 anos. Então, o senhor consegue passar, professor? Para mim passou, para você não? Não, está travado. Então, peraí. Deixa eu sair daqui. não tá passando. Agora Mas foi. passou agora o 2 ou Passou. não? Passou. Uhum. Passou. Então, deixa nesse modo que não é tela cheia, que por aqui a gente vai. Tá. Eu estou entrando pelo meu celular também, eu acho que eu consigo fazer dois acessos. E aí... Mas aí fecha o som de algum. Consegui. Foi? Foi.
Não, quer dizer, foi? Não sei. Eu tô no meu PowerPoint, não sei Foi, se... Eu já... foi sim, Foi? foi. Posso seguir, então? Pode. Tá bem pequenininho, hein? Pelo menos no meu aqui. Mas estava o tamanho. Melhorou. Agora fica saindo da tela. Mas no meu Deixa... não estava direito, gente. Vamos. Tá, volta para o Acho que senhor, é então. melhor, melhor. Eu nem saí do meu, supostamente eu Pronto, estou tá ótimo. compartilhando. Pronto, tá perfeito. Pronto. Novamente, então, retomando o início da apresentação, vou falar sobre gestação ectópica, que é a presença de um tecido morfológico fora da cavidade uterina. Importante a gente citar como uma emergência obstétrica crítica, que corresponde atualmente a 4 a 10 a 12% das mortes relacionadas ao período gestacional. E tem um impacto grande na mortalidade materna no Brasil, principalmente pelo diagnóstico tardio ou dificultado do abdômen agudo na gestação. No primeiro trimestre, a gestação ectópica ela é considerada como a principal causa de mortalidade materna nessa fase. Se a gente comparar com o total das gestações, né, a proporção das gestações ectópicas para ectópicas ela é restrita, ela é mais rara, mas compreende até 2% das gestações no total. A gente tem como um fator principal já inicial que essa mulher, no primeiro momento que ela teve uma gestação ectópica, a recorrência dela é de cerca de 15% para a próxima gestação. Se a gente soma mais um novo episódio de gestação ectópica, 2 ou mais, isso vai a pelo menos 25% dela fazer uma nova gestação ectópica, né? A maioria dos casos, mais 90% dos casos é tubária. Eu vou falar um pouco melhor mais à frente sobre as outros locais de implantação mais comuns, mas, no geral, a porção intersticial da tuba, que é quando ela invade mais a serosa da tuba, na cicatriz de cesariana, no ovário, na cavidade abdominal, intraligamentar, né? A gente tem como denominação, definição, a gestação ectópica primária, que é a maioria do que a gente vê, como nos casos da tubária, que ocorre a anidação e o ovo se mantém numa única zona do aparelho genital. Mas a gente tem a gestação ectópica secundária, em que essa anidação vai acontecer e esse ovo depois vai se migrar para uma outra área, se desenvolvendo num outro local. E assim acontecem as gestações abdominais, ligamentares, que de início elas precisaram se nidar em algum estado com tecido para se desenvolver, depois vão para outro lugar. Pode passar. As principais questões relacionadas à gestação ectópica incluem principalmente a falha na mobilidade tubária. Isso ocorre principalmente no Brasil pela infecção por clamídia, gonococo, tuberculose, em especial clamídia, que é o fator mais importante para levar à disfunção tubária. O processo inflamatório da infecção gera uma fibrose, fazendo com que a motilidade ciliar e as contrações da musculatura tubária fiquem disfuncionais. Então, o ovo que deveria ser levado adequadamente por esses movimentos ciliares não consegue chegar à cavidade uterina e se mantém no ambiente ectópico. Outra possibilidade que a gente tem, e aí são fatores que se somam, não são excludentes, e a gente pode ter mais de um fator não modificável para essas pacientes, o microambiente alterado. Isso principalmente a gente vê no cenário de endometriose, de endometrite crônica também causada por essas infecções, em que existe uma expressão anormal de interleucina 1 beta, TNF-alfa, que são fatores que prejudicam a implantação daquele ovo dentro da cavidade uterina. E os outros fatores de risco que podem incluir também são tabagismo, que é um fator para diversas situações, inclusive tem associação também com infecção mais grave por clamídia gonococo e por HPV. Então, isso reduz a motilidade tubária pelos efeitos dos receptores da progesterona. E quando a gente tem presença de cirurgias pélvicas anteriores, incluindo cesariana, nessas cirurgias pélvicas. Mas todas as outras, miomectomia,
outra cirurgia por gestação ectópica, tudo que possa causar aderência e fibrose pélvica aumenta o risco da gente ter falha nessa mobilidade tubária. Eu trago... As figuras que eu trouxe foram extraídas da última edição, da 14ª edição do livro do professor Rezende. E aí eu vou trazer para vocês alguns fatores de risco principais. Aqui a gente já falou sobre ter a gestação ectópica prévia, então se eu tenho um evento, eu tenho pelo menos 15%, 15 vezes chance maior de ter uma nova, né? A DIP, fundamental. Ter uma cirurgia tubária prévia, como hematosalpinge, como hidrossalpinge, mulheres que estão em cenários de infertilidade, com fertilização assistida, com reprodução assistida, são possibilidades. A própria endometriose, mudando o microambiente uterino, o tabagismo. Eu faço um alerta para o DIU também. O dispositivo intrauterino, ele tem uma taxa aumentada nas pacientes que usam o DIU. Quando a gente compara externamente, esse impacto não vai ser tão importante, mas quando a gente compara usuárias de DIU versus não usuárias de DIU, a gente tem um fator de 1 para 20 em quem usa DIU e 1 para 200 para quem não usa DIU. Então, é um fator que realmente se soma como um risco. É importante a gente pensar numa gestante, uma paciente com DIU, que esteja com uma dor pélvica refratária, em que o DIU pode até estar normal posicionado, mas que o beta-HCG está positivo. As outras opções são pílulas exclusivamente de progesterona, que podem fazer métodos ovulatórios, e a progesterona reduz consideravelmente o movimento ciliar, assim como a pílula dia seguinte, a anticoncepção de emergência pelo mesmo fator, e os outros fatores embrionários como as próprias malformações estruturais, né? De malformações genéticas ou cromossômicas na formação do aparelho genital. Aqui eu trago para vocês outra imagem também extraída do livro do Rezende. Como eu falei, a principal local de encontro é realmente tubária, então a gente tem essas porções desde a intersticial, ela bem no início da tuba da conexão do corno uterino com a tuba, ístmica, a ampular, que é a mais comum da gente ver, e talvez por isso ela rompa até menos, ali é um lugar que tem um diâmetro um pouco maior, então ela consegue ampliar bem seu tamanho, a fimbriária, e aí as outras que são menos comuns e que eu vou abordar mais para frente, mas já de antemão eu já falo um pouco, sobre a cervical, que é muito rara de acontecer. No geral, a gente vai optar, se essa mulher estiver chegando sangrando muito e com beta-HCG positivo, a avaliação seria com ultrassonografia, mas a gente pode lançar a mão de colocar um catéter, uma sonda de Foley e algum balão vaginal para fazer compressão, ou garrotear ou fazer uma cerclagem das artérias do colo uterino para a gente reduzir aquele sangramento como medida de salvamento. A gestação cervical ela tem um risco de complicação importante por conta desse sangramento e pode evoluir com a esterectomia. Assim como a cicatriz cesárea também. Isso pode acontecer tanto para a parte de dentro da cavidade uterina quanto para de fora. E aí a gente faz uma ruptura uterina pelo processo de adelgaçamento ali daquela parede e de progressão da evolução da gestação. E também é de difícil manejo, no geral, impede esses casos de cirurgia, mas a gente vai conversar sobre o emprego do metotrexato nessas localizações não usuais da gestação ectópica também, tá? Pode passar. Então, quadro clínico, acredito que seja o mais batido e de maior conhecimento para vocês, que é dor abdominal, atraso menstrual e sangramento genital. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que 1/3 dessas pacientes não vão referir para a gente atraso menstrual ou amenorreia, porque elas estão com sangramento genital acontecendo e, por a gente ter um distanciamento da nossa compreensão sobre o nosso corpo, nosso ciclo, é possível que isso seja confundido com uma menstruação. Então, é possível que a gente pegue uma mulher em idade de menarca com abdômen agudo apenas com dor abdominal e sangramento genital. Então, é imperativo que em todos os pacientes com abdômen agudo em fase de menarca, a gente solicite beta-HCG para avaliar se a gente está diante de uma gestação, seja ela por um aborto, uma gestação que está em evolução ou uma gestação ectópica, né? Os casos que mais chamam a nossa atenção são, de fato, a gestação ectópica complicada, e
Nela, principalmente, se inclui a ruptura tubária, né? 30% dos casos vão acabar rompendo. Isso justamente porque a complacência dessa tuba não é suficiente para uma gestação se iniciar, se manter em evolução ali. Então, no geral, a dor da ruptura tubária, ele é muito característica. É uma dor lancinante, muito aguda, por vezes que a mulher apresenta síncope, tem a presença de hemiperitônio. A gente vai ter no exame físico a palpação com descompressão dolorosa positiva. No exame de toque vaginal, a gente pode perceber dor, a mobilização dos anexos, inclusive perceber abaulamento da região do saco de Douglas em um dos lados. Isso daí seria definidor para a gente de que está havendo um hemoperitônio ali, com uma dor importante no fundo do saco. E, no geral, essas mulheres evoluem com estabilidade hemodinâmica pelo estado hipovolêmico, por choque, inclusive, por choque hipovolêmico. Então, no geral, a gente vai ver periferia capilar mais reduzida, com enchimento insatisfatório, frequência cardíaca aumentada, acima de 110, hipotensão, sudorese importante, né? Redução mais à frente, depois, de diurese e manter essa paciente estável é a coisa principal que a gente tem que ter para a nossa conduta. Provavelmente num contexto de ruptura tubária, principalmente o que a gente precisa é estabilizar e levar para o bloco cirúrgico, né? Outra forma que a gente tem de apresentação é o aborto tubário. E aí o aborto tubário, como um quadro clínico, ele não se apresenta com uma dor tão significativa. No geral, é um padrão em cólicas e que tende a se reduzir porque justamente está reduzindo o saco gestacional ectópico. Então, o padrão normalmente piora. No geral, é de melhora. Pode passar. Então, sobre o diagnóstico, trouxe uma imagem, está meio pequena para vocês verem, mas a gente vê o duplo halo do saco gestacional, né? O halo mais interno, com um disco embrionário aqui, apresentando o córeo, o disco embrionário, e o halo externo ali parecido a basal. A gente vai ter também isso aqui tratando de tuba, né? Não trouxe outra para comparar com o que seria uma gestação tópica, mas a visualização do saco gestacional é muito semelhante. O que muda é que ela não vai estar dentro da cavidade uterina. O valor discriminatório da gestação ectópica, ela varia, sai um pouquinho, ela varia de 2.000 a 3.500 a depender da diretriz. No geral, o que a gente tem como definidor é que passou de 3.500 é um valor que é necessário, em absoluto, encontrar a gestação intrauterina. Então, passou de 3.500, esse saco gestacional tem que ser visto dentro dela, dentro da cavidade uterina. Se ela não está, a gente já consegue inferir imediatamente que a gestação é ectópica. Quando a gente não visualiza o saco gestacional que está nesse intervalo de 2.000 a 3.500, com esse sintoma, com a clínica, né? A gente sabe que tem muito maior chance de ter uma gestação ectópica do que ter uma gestação tópica. Então, 19 vezes maior a chance de uma gestação ectópica quando eu não visualizo o saco gestacional dentro do útero nesse valor discriminatório de beta-HCG, versus menos de 2% de chance de eu ter um desenvolvimento de uma gestação tópica a partir dessa data. Então, como tudo que a gente faz na obstetrícia é evolutivo, a gente precisa entender para que lado ruma esse beta-HCG, né? Mas, no geral, a gente entende que se não há um saco gestacional dentro do útero com esses valores, a possibilidade da gente ter uma evolução para uma gestação tópica normal é muito baixa. Pode passar. Então, só para a gente ter aqui, enquanto eu vou falando, para você ter uma noção gráfica associada. Em muitos lugares, a gente não vai ter um beta-HCG qualitativo ofertado para a gente, né? Falo até como, por exemplo, o próprio Maria Amélia, a gente tem um beta-HCG que, se eu não me engano, só me demarca que é acima de 1.500. Eu não tenho um valor exato para ele. Isso limita a nossa prática, né?
Mas se eu tenho um beta-HCG qualitativo, em que eu consiga ter, é, dentro desse contexto de dor e de sintoma, um beta-HCG qualitativo positivo, né? Com ultrassonografia mostrando que tem um saco tópico, acabou, a gestação está funcionando, mesmo que ela tenha um sangramento e esse padrão de dor pélvica, porque aí eu vou entender que isso está se tratando de uma ameaça de abortamento de primeiro trimestre de gravidez e conduzir especificamente esse fluxo. Agora, se na ultrassonografia transvaginal eu identifico de 2.000 a 3.500 e não se identifica nenhum, nenhum saco gestacional ou eco-embrionário dentro do útero, a gente precisa sempre avaliar anexo. Inclusive, você está vendo, né, o saco gestacional, porque a gente tem a outra possibilidade também, que a gente está tendo em anexos também. E na avaliação de anexo, se a gente encontra uma massa anexial, seja com anel tubário, com hematosalpíngia ou com embrião vivo, isso se trata provavelmente de uma gravidez ectópica, tá? O anel tubário sendo muito claro, com um fator preditivo muito importante, o embrião vivo é algo que não resta dúvida, né? É um diagnóstico de certeza quando a gente vê. Agora, se a gente olha esses anexos e não encontra massa anexial nenhuma, a gente provavelmente vai ter, diante do quadro estável da paciente, que avaliar o quanto que é o padrão de crescimento desse beta-HCG. Ele está seguindo uma curva normal, uma ascensão de beta-HCG esperado para aquele tempo de gestação? Então, no geral, a regra básica seria que a cada 48 horas ele dobraria, né? Conforme a gestação vai ficando um pouquinho mais avançada, passando aí dos 3.000 de valor de beta, ele vai ser um pouco menor do que 50%. Então, se eu entendo que ela não está subindo o quanto deveria estar, provavelmente é uma gestação que não está viável. E aí me resta definir se isso é um abortamento ou se é uma gestação ectópica, um aborto ectópico, tá? Um aborto tubário. Pode passar. Sobre o tratamento. Então, vimos que, a partir de 2 a 3.500 de beta-HCG sem imagem visualizada dentro do útero, eu vou conduzir como uma gestação ectópica. O ideal é que a gente encontre o sítio, a localização frequentemente vai ser tubária, então a gente vai encontrar com certa facilidade, mas existem casos em que a gente não vai encontrar com tanta facilidade. E aí o que vai nortear a gente na conduta dessa paciente é entender hemodinamicamente em que quadro ela está. Quando que a laparotomia, ou seja, a abertura, a cirurgia aberta, vai ser mandatória, né? Quando eu tenho uma ruptura tubária, que no geral vem com estabilidade hemodinâmica e com hemoperitônio. Então, a própria instalação de fazer um pneumoperitônio para laparoscopia já é uma contraindicação clara para uma instabilidade do paciente. O pneumoperitônio exacerbaria a estabilidade do paciente, então a cirurgia optada é a cirurgia por via aberta. A laparoscopia, que está muito mais presente numa realidade do setor privado e do SUS, a gente tem só 2 hospitais no Rio que a gente consegue atender e fazer via emergência algo por vídeo, ele é considerado padrão ouro desde que a paciente esteja com certa estabilidade, pelo menor tempo de internação, pela recuperação rápida e pelos menores custos, que já são bem difundidos na relação entre laparoscopia e cirurgia aberta. E aí o que eu trago para a gente discutir é a escolha entre salpingectomia e salpingostomia. A salpingectomia, a gente vai optar quase que na sua maioria, exceto quando a paciente claramente deseja uma preservação de fertilidade e compreende que a manutenção da tuba dela com uma salpingostomia, ela não é uma certeza de gestação viável ou de gestação top. Os nossos resultados de evidência não são significativos ou conclusivos se a salpingostomia, de fato, melhora a preservação da fertilidade dessa mulher e se as taxas de gestação após são equivalentes a uma paciente com salpingectomia. Então, a salpingectomia ela ganha em possibilidade de vantagem aí quando uma paciente já tem prole constituída, então, quando ela te afirma que não deseja mais ter filho ou que já tem, pelo menos, mais de um filho. Quando a gente tem uma lesão de tuba, por exemplo, na ruptura, que é irreparável, a tuba fica muito desfigurada e a gente não consegue, obviamente, reverter.
um sangramento incessante, inclusive depois de uma tentativa de salpingostomia e que eu não consigo fazer um controle de hemostasia. Então, a ideia da preservação de fertilidade, ela fica secundária comparado ao risco, né, de vida e da hemostasia inadequada. Principalmente, aqui eu acho que vale a gente ver, na recidiva da ectópica na mesma tuba, né? E se beta-HCG é extremamente elevado, que é o mais comum que a gente pega, né? Muitas vezes para paciente já chegar com dor, já é um saco que está um pouco maior. Então, não é incomum a gente encontrar títulos de beta-HCGs acima de 5.000, que seria mais ou menos esse corte que se coloca. Um beta-HCG acima de 5.000 a gente consideraria um beta-HCG elevado para a gente fazer salpingostomia. Justamente porque, se eu tenho mais beta-HCG produzido, significa que eu tenho mais tecido estrofoblástico. Com esse maior número de tecido, eu posso ter uma invasão maior na serosa dessa tuba. E na salpingostomia, que eu faço a enucleação, mantenho a trompa, mas retiro só a porção do saco gestacional, eu não consigo ter garantia de que a margem dessa área que eu enucleei não tem tecido de trofoblasto invadindo aquela tuba. Então, a gente precisa acompanhar as quedas dos níveis de beta-HCG quando eu faço uma cirurgia conservadora da trompa, porque em até 20% dos casos, com beta-HCG elevado, a gente pode ter uma recorrência dos níveis de beta, continuar ascendendo ou se manter muito estável. Para esses casos em que eu não consigo ter uma queda dos níveis, a gente pode utilizar o metotrexato, que é o próximo tópico que a gente vai tratar. Tá? Uma coisa importante para falar sobre tuba, pode manter na expectante, não tem problema, é que as tubas são órgãos, um órgão impar, né? Então, eu entendo que se uma tuba não está saudável, como em casos, por exemplo, de dípite, cervicite crônica, é muito possível que a minha outra trompa também não esteja saudável, né? Então, é pensar nessa mulher que eu estou tratando uma trompa direita, mas essa trompa esquerda também talvez não esteja tão viável para uma próxima gestação, né? Então, alguns estudos sustentam que mais vale se você visualmente ali no inventário da cavidade visualiza uma trompa típica, sem anormalidades claras contralateral, que mais vale a gente fazer a retirada inteira daquela trompa acometida, garantindo que a outra, pelo menos, está numa condição melhor, porque a chance de eu fazer uma recorrência de gestação tubária naquela tuba já doente previamente é muito grande. Tá? Existe outra possibilidade de a gente fazer um tratamento expectante, cresce cada vez mais a ideia por tratamentos mais conservadores e menos mutilantes da paciente, pela própria ideia de preservação da fertilidade, mas também pelo quesito de riscos cirúrgicos inerentes a qualquer procedimento, né? E aí se percebeu em alguns estudos que mulheres tratadas com metotrexato versus feito um tratamento expectante com ou sem placebo, a diferença era irrisória, provavelmente, inclusive, com a conduta expectante tendo melhores desfechos favoráveis e de finalização com aborto tubário e patência daquela daquela tuba após o tratamento. Então, agora, a gente já tem caminhado a passos um pouco mais permissivos para uma conduta expectante, desde que a gente resguarde critérios de seleção muito expressivos, né? É importante dizer que conduta expectante é uma coisa e não saber detectar e não agir rápido é outra. A conduta expectante é quando você tem o caso inteiro na sua mão, você entende as suas possibilidades de conduta a serem tomadas e mesmo assim opta compartilhar da decisão com a paciente e não operar. Então, a gente teria que ter valores muito baixos de beta-HCG, no geral aí abaixo de 1.000, com uma paciente assintomática. Se eu tenho uma paciente sintomática, já é significativo de que está havendo uma expansão da tuba, não é essa palavra, queria outra palavra, mas uma distensão dessa tuba, porque já é um saco gestacional que está maior. Se é um saco gestacional que tem maior, eu tenho mais tecido trofoblástico, então isso já é significativo de que eu tenho uma chance maior de falha de outros métodos que não sejam cirúrgicos. Então, eu preciso ter um beta-HCG baixo, eu preciso estar vendo declínio do valor de beta-HCG, tal qual aconteceria num aborto
uterino ou, como no caso, aborto tubário. Então, eu preciso ver esse beta-HCG declinar para mostrar que tem tecido reduzindo. Saco gestacional não pode ser visto na ultrassonografia, porque, mais uma vez, ele me diz que está grande, mas eles ficam até repetitivos. Se eu não estou vendo saco gestacional na ultrassonografia, eu muito provavelmente estou diante de valores baixos do beta-HCG também, né? E uma outra garantia, uma outra certeza é aquela mulher que me fala uma DUM muito longa, que não bate com uma data da última menstruação muito longa, que não bate com o beta-HCG que eu esperaria para aquela última menstruação. Ou seja, ali eu estou inferindo provável aborto tubário. As taxas de sucesso são de 88% do tratamento expectante e a gente converte esse manejo em presença de dor, de sintoma ou de elevação de beta-HCG, obviamente. E aí, dependendo do critério, indo para procedimento cirúrgico ou para conduta medicamentosa com metotrexate. Então, sobre o tratamento com medicação, estava certo, professor, obrigada. A gente tem que, no metotrexate, a gente avalia que as taxas maiores de sucesso acontecem quando a gente reserva ou seleciona pacientes muito específicos. Se eu tenho uma grande quantidade de beta-HCG, logo, de tecido trofoblástico, a chance do meu metotrexato funcionar é muito pequena. Isso porque o metotrexato ele é um quimioterápico que age diretamente na forma de parear as bases de DNA, de tiamina. Então, no momento que eu não consigo fazer essa multiplicação celular, é assim que ele age. Ele inibe a progressão da formação do trofoblástico pela gestação ectópica. Então, eu preciso ter, via de regra, para elencar essa paciente como possível paciente em que eu prescindo do tratamento cirúrgico, prescindo do tratamento expectante e vou para um tratamento clínico medicamentoso. Esse beta precisa estar abaixo de 5.000 e, obviamente, não pode ter uma gestação ectópica rota, né? Então, essa tem que ser uma gestação ectópica íntegra, ainda que exista algum padrão de dor, mas algum padrão de dor que não seja lancinante, sincopal, tenha fatores de instabilidade hemodinâmica, etc. Então, a gente vai ter como opções, a paciente tem que ter um quadro clínico estável, o diagnóstico tem que ser definitivo, eu tenho que ter compreendido, datado de que realmente é uma gestação ectópica, esse beta abaixo de 5.000, o beta-HCG ele tem que crescer menos do que 50% em 48 horas, porque aí eu estou entendendo que é uma gestação de evolução anormal e, portanto, tem maior chance de sucesso de resposta à medicação, e o saco gestacional abaixo de 3,5. Algumas referências falam como 4 ou excedem um pouco o corte, né, até 4, mas no geral o que a gente vai ver é menor que 3,5. Não ter atividade cardíaca, né, e ter líquido livre na cavidade numa quantidade pequena ou moderada, que se traduz em gravidade para a gente, né? Então, a gente vai ter como a dose, o tratamento preconizado inicial, que vai ser empregado para a maioria dos casos, com dose única, em que eu tenho que avaliar esse beta-HCG no D1 dessa paciente. E não é porque eu vou comparar com esse D1, é porque eu quero entender se nesse primeiro dia que eu estou fazendo, esse beta realmente estava tendo queda. Porque se ele tiver aumento, já contraindica o uso do metotrexato. Então, a gente vai ter uma dosagem de beta-HCG abaixo de 5.000 no dia, que a gente for fazer o uso da dose intramuscular do metotrexato. No D4 e no D7, esse beta-HCG vai ser novamente avaliado. E aí, entre D4 e D7, eu preciso ter uma queda maior de 15%. Se essa queda não acontecer, a gente pode fazer uma nova dose, e aí também, depende de alguns manuais, há recomendações de que a gente pode fazer até 4 vezes do ciclo, e aí eu vou deixar para a gente em aberto conversar mais sobre isso após a apresentação. Então, se eu tiver uma queda importante acima de 15%, significa que, de fato, o metotrexato está agindo como ele precisa agir e resolvendo aquela gestação. Quando a gente vai reservar para múltiplas doses, é quando a gente está pensando em casos de localização atípica, como eu falei, intersticial, a cervical um pouco menos,
A gente pode também conversar com o Dr. Nilson, enfim, quando a gente terminar quais são as outras indicações para as múltiplas doses do que a gente vê na prática clínica, tá? Mas, no geral, o que a gente vai tentar implementar é a dose única, porque é um sinal de que meu critério de seleção já é de uma paciente claramente favorável ao sucesso, tá? Trouxe para vocês um índice orientador, que é até inclusive de quem escreve esse capítulo, em que se o score for acima de 5, vale a pena fazer um metotrexato em dose única. Se ele for menor do que 5, considera que ela vai ser uma paciente com mau preditor de ter uma boa resposta, possivelmente você vai ter que operá-la, tá? Então, de forma geral, são os valores de beta-HCG, se acima de 5.000, se entre 1.500 a 5.000 e menor que 1.500. O aspecto também, o embrião vivo, já contraindica de cara que a gente faça um metotrexato. A presença de anel tubário ou de hematosalpinge. O diâmetro da massa anexial, quanto menor, maior chance de sucesso, porque menor o tecido trofoblástico, então mais potência o medicamento vai conseguir agir ali. E a presença do doping colorido ou não. Então, no somatório, isso pode ser um bom screening, um bom fluxograma para se entender o que a gente vai indicar nessa hora. Consultar e fazer um somatório para entender que talvez se a paciente se beneficia mais do tratamento clínico ou não. Tá? Então, trago para a gente a valorização da prevenção. É fundamental no país a gente diagnosticar precocemente, e aí eu trago lembranças para os pós-graduandos estudarem sobre PCR clamídia, PCR gonococo, investigar quem são os pacientes que têm indicação da gente fazer PCR para essas infecções sexualmente transmissíveis. Lembrar que DIP é uma doença crônica, muitas vezes, e oligossintomática, então são sintomas que a gente pode não reconhecer tão de cara, então um spotting, sangramento intermenstrual, dor na relação sexual, sinusorragia, são coisas que a paciente não te conta como um grande sintoma. Ela entende como algo basal que já vem há alguns meses, então é um diagnóstico desafiador, principalmente na DIP crônica. A DIP aguda é mais fácil porque ela vai envolver o cérebro diretamente, né? Então, a gente tem que ter um bom controle de DIP, de doença inflamatória pélvica, para a gente conseguir ajustar esses fatores de risco das pacientes para a gestação ectópica. Lembrar da tríade clássica e, principalmente, lembrar que 1/3 não vai ter esse atraso menstrual. Então, se atentar numa mulher apenas no menacme e pedir um beta-HCG. Garantir sempre estabilidade hemodinâmica a partir de expansão volêmica. Então, fazer expansão volêmica, observou que a paciente está instável, garantir monitorização, garantir via aérea e oxigênio para essa paciente, ter a garantia de 2 acessos calibrosos, um em cada braço, para a gente garantir um acesso potente, em que eu consiga infundir bastante volume nessa paciente, principalmente com cristalóides inicialmente, que seria um hiperlactato. Avaliar para necessidade de hemotransfusão, dependendo do grau, e aí a gente vai precisar usar o índice de choque, né? Não só para isso, mas pensar na refratariedade da paciente a partir da expansão volêmica e o quanto eu vou precisar ou não hemotransfundir, tá? Obviamente, cirurgia mandatória nesse caso. É importante reforçar com a paciente sobre a próxima gestação dela, falar sobre o risco de recorrência, orientar sobre a forma de vigilância que ela vai ter sobre a próxima gestação, garantir adequadamente que desde o início ela faça o diagnóstico de gestação tópica por ultrassom, uma coisa que a gente sabe que no serviço público a gente não consegue garantir, mal os pacientes conseguem ter acesso à ATM de primeiro trimestre. Então, o primeiro passo para a gente conseguir isso é que essa paciente que já teve uma gestação ectópica seja muito bem orientada sobre a possibilidade dela de uma nova gestação ectópica, mas que também não é uma sentença, ela pode ter uma gestação tópica mesmo assim. E em caso de dúvida, aqueles casos em que eu tenho estabilidade hemodinâmica, são casos muito limítrofes, vale jogar no índice orientador para uma melhor discussão dessa conduta e avaliar para que lado seguir. Se a gente faz uso do método
medicamentoso ou cirúrgico. É isso. Pode passar. É isso. Obrigada. Obrigado você, Vitória. Esse capítulo do Resendão, onde você se baseou, foi escrito aí por um grupo que tem muita experiência, o Metrexat, mas eu até depois queria ouvir o Nilson. Eu, particularmente, Também. acho o Metrexat uma alternativa, porque para o serviço público eu acho uma alternativa difícil, porque demanda um acompanhamento ali corpo a corpo com essa paciente, enquanto que a correção cirúrgica seja maravilhoso se pudesse ser laparoscópico ou mesmo de abdômen aberto, ela está resolvido, quer dizer, no dia seguinte a paciente vai para casa e a situação está resolvida. Esse Reforço também Metrexat é uma tarefa e HCG e não cresceu, não caiu, caiu, sentiu isso, sentiu aquilo, quer dizer, não resolve espontaneamente. E os guidelines dizem, é uma alternativa. Agora, é claro que dependendo da maneira como a gente mostra o pacote para o paciente, você perguntar qualquer que seja o nível, prefere operar ou tomar um remédio? Não há um indivíduo que vai dizer que prefere operar. No entanto, tomar o remédio significa não resolver naquele momento. Pode ser que resolva. De toda forma, os casos que a gente teve de Metrexat, fica lá aquela maçaroca na trompa meses, meses. É uma trompa que dificilmente terá permeabilidade, como eu acho também que a salpingostomia não tem muita razão de ser. Quer dizer, uma trompa doente que já teve uma ectópica, mas é a única trompa e ela quer preservar a fertilidade. Vai preservar uma má fertilidade. Essa é uma paciente que, infelizmente, se não tem outra trompa, vai para a FIV, e mesmo tendo outra trompa, é possível que a outra trompa não tenha boas condições para permitir uma gravidez saudável. Um outro aspecto que eu acho muito importante, isso também na prática a gente vê, é o limite discriminatório, que outros aparelhos de ultrassom são muito bons, a gente com pouco de HCG já identifica o saco gestacional. Mas termos um pouco, principalmente, obviamente, quando a paciente está estável, quer dizer, esperar um dia não é nenhum demérito, e muitas vezes aquele saco gestacional que não conseguimos enxergar hoje, depois da manhã enxergamos, quando era um HCG, às vezes muito baixo, militar, e o cara fica aflito para já ter que ver o saco gestacional. Então, eu acho imprudente limites discriminatórios muito baixos para HCG, para nos obrigar a identificar a imagem do saco gestacional. E essa combinação HCG, eu até te confesso, para mim, uma surpresa achar que um hospital não disponha de um HCG quantitativo, quer dizer, é sim ou não. Esse sim ou não é meio fraco, mas tudo bem. Assim, eu acho essas as Já trabalhei em mais considerações de um, infelizmente. antes de abrir aqui a discussão, então, com a palavra aí os doutos, e eu queria, assim, o Nilson tem boa experiência com Metrexat e não sei qual é a visão dele na ectópica. Eu falo na ectópica tubária, porque, ok, uma cicatriz de cesárea, um outro, né, um cervical, acho que seria uma boa tentativa, mas na ectópica tubária eu acho que tem tentativas mais eficientes. Ok. Parabéns, Vitória, pela sua apresentação. Né? É, bom, é sempre, né, a gente orienta lá no serviço que a paciente tenha uma participação nessa decisão, né? Entre a cirurgia e o tratamento medicamentoso, tá? E, ao contrário do que a gente esperava, né, que talvez tivesse muita perda de acompanhamento nessas pacientes, nesse segmento, a gente consegue que as pacientes acompanhem, né, e fazendo semanalmente o beta-HCG.
né? Então, algumas pacientes optam logo pela cirurgia, mas outros pacientes aceitam, né, esse tratamento clínico, tá? Talvez até na expectativa, né, de que vai salvar a trompa. E nós sempre orientamos a paciente que aceita o tratamento clínico, né, que o objetivo não é salvar a trompa, e sim evitar uma cirurgia, tá? Mas muitas pacientes, principalmente aquelas que já tiveram uma paralisia ectópica, chegam lá nessa esperança de salvar, vai salvar a minha trompa, não quero operar para salvar a trompa. Então, nós sabemos já na literatura, né, que a partir de 6 semanas a trompa já tem, já está tem condições de ser recuperada, né? Então, mas a gente tem acompanhado bastante, um bom número de pacientes, entendeu? Com o metrexato, tá? E a gente utiliza o metrexato, né, em outras situações, né, também, que seria a gravidez intersticial, né, ou a chamada, entre aspas, de cornual, na cicatriz de cesariana e na cervical. E nessas, a gente não, não utiliza esses limites, né? Então, por ser uma cirurgia mais extensa, a gente até aborda com uma idade gestacional até maior, tá? Mas, e aí, nessas situações, a gente faz, além do intramuscular, a gente faz também intraovular, tá? Né? Nas gravidezes que são heterotópicas, né? Por estar numa localização intrauterina, mas numa localização anormal, né? Mas eu acho que o professor Jorge tem uma razão de que a primeira escolha na prenhez tubária é a cirurgia, não tem dúvida disso, né? Ótimas ponderações, Nilson. E a Fatumata aqui, bom, primeiro a Sônia, Vitória, não sei se você viu no chat, Eu te dizendo vi, que sua obrigada, fã, Sônia. e Dá uma saudades, graça. sua fã. E Saudade também. Fatumata está querendo fazer uma pergunta. Com a palavra, Fatumata. Muito boa noite, professor. Meus parabéns, doutora Vitória, pela brilhante explanação. Ora, a minha pergunta é, com avanços tecnológicos hoje em dia, tendo a possibilidade de ter ultra nas consultas para colaborar no diagnóstico de gravidez ectópica. Ora, pensando nas zonas mais remotas, antigamente realizava-se punção do fundo de saco de Douglas para colaborar no diagnóstico, mas hoje em dia, como eu falei, com o avanço tecnológico, praticamente não se realiza isso. Ora, pensando nessas zonas mais remotas, onde não há possibilidade de fazer um diagnóstico oportuno, ainda assim pode-se fazer a punção hoje em dia? Quem responde? Você. Você. Sim, é possível. Dá para fazer o nome disso é culdocentese. O nosso objetivo é acessar o fundo de saco de Douglas, a região ali próximo dos paramétros, em que se acumula aquele conteúdo sanguíneo. E a partir do momento que você faz, tem que ser uma agulha longa, né? Não dá para ser uma agulha tão curta. Vai colocar o espéculo, se ela tolerar, que dói muito, e fazer a incisão no fundo de saco. Você pode usar uma posi para te auxiliar, se quiser pinçar o lábio do colo para suspender e conseguir entrar melhor na parte mais posterior ali do fundo de saco. E vai ser positivo quando tiver, de fato, sangue, né? Eu já fiz uma vez, eu já tive que fazer, não tinha acesso a nada, nada, era uma paciente hemodinamicamente instável, tinha sangue e a gente abriu a barriga, era um lugar que eu não tinha menor recurso. Então, é possível, só que você vai usar num cenário de guerra, né? De cenário que não é o seu padrão ouro, não é seu principal. Tá, obrigada. Uma outra pergunta agora é para o professor Nilson. Em caso de indicação para metotrexato,
em que situações pode-se fazer local? Porque eu já li alguma vez falando-se do uso local, mas fiquei com a dúvida. Como se faz local e em que situações? Nós utilizamos nas heterotópicas, né? Na gravidez intersticial, na cicatriz de cesariana e na cervical, tá? São essas opções. Na tubária, em nenhum momento é Não, feito, né? a tubária Nilson, porque... Oi? não, eu ia te perguntar que volume você infunde e se você vê que sangra, enfim, você fica. Como é que você faz essa infusão? A infusão ela é fixa, né? De 50 miligramas, tá? Isso E diluído dá quanto de volume? dá mais ou menos 2 1 ml, a 2 3 ml? ml, né? E tolera bem o 2 ml ali Tolera, sim, normalmente? sim. É? Às vezes assim, a gente funciona, dá uma aspirada, tira um pouquinho de líquido e injeta o metrexato, né? Uhum. É bem suportável para paciente, né? Porque nessas situações são locais fixos, né? Então é fácil, né? É Razoavelmente sem fácil anestesia, fazer. Nilson? É sem Não, anestesia? não, a gente faz uma sedação para paciente. Tá, faz uma Né? sedação. Faz uma sedaçãozinha. E aí, agora, na tubária, a gente não utiliza, porque primeiro que a trompa já é móvel, né? Então, fica muito mais Difícil difícil de o acesso. funcionar, Bess. Sim, sim, sim. Tá? Então, aí não tem vantagens, né? Se você seguir esses critérios, né? Na tubária, na prensa tubária, atingindo nesses critérios, quase todos você vai resolver com uma dose só. Na grande maioria das pacientes que nós acompanhamos, acho, se não me engano, nós tivemos 2 casos que houve necessidade de repetir a dose nas prenheses Você tubárias. já tem um número razoável de pacientes acompanhadas, Nilson, metotrexate? Sim, 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 bastante. Eu não tenho o número agora, mas já tem um bom número de pacientes acompanhadas com metrexato. Os Uhum, resultados com dose única são muito bons nas ectópicas, né? uhum. Nas tubárias. Professor Alberto Borges, que está de mão levantada. Professor, obrigado aí pela oportunidade da fala. Primeiro, parabenizar a doutora Vitória Helvas, e dizer o seguinte, um ponto para a reflexão aí de todos nós, né? Como bem disse a doutora Vitória, a paciente com um episódio anterior, ela tem pelo menos 15% de chance de ter um comprometimento na tuba contralateral. Como o professor Rezende falou, não basta haver a permeabilidade, mas é um órgão que tem que haver também a funcionalidade. Caberia no mundo ideal, isso aí é um ponto para reflexão nosso, né? Caberia no mundo ideal uma paciente que chega a nos procurar, desejosa de gestar, com o passado de uma tubária anterior, a gente indicar uma fertilização in vitro para que essa paciente não corresse necessariamente o risco de uma nova tubária, isso é um ponto para reflexão. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar é que ainda é a tubária, assim como os cistos ovarianos hemáticos rotos, a principal causa de hemoperitônio em mulheres em idade jovem, mulheres no menarca, contrapondo-se aos homens, que é o trauma, mas na mulher ainda é a tubária. E quando a gente fala, até porque, como o senhor diz, tem sempre muito aluno na sala, 1 a 2% pode parecer uma prevalência pequena, mas numa unidade como a que eu hora dirijo, que tem 300 partos mês, 300 mulheres são atendidas ao mês, 1 a 2% serão 3 a 6 casos mês. Então, me dá praticamente uma tubária por semana. Então, essa estatística, quando a gente vai para um universo maior, ela torna-se significativa, né? E outro detalhe que gostaria de lembrar é deve ter sido falado na aula de semana passada, que eu não pude comparecer. Eu acho que na tubária a gente também pode aplicar, Vitória, o índice de choque, entende? Uhum, Para analisar o grau de estabilidade dessa mulher, né? Porque a grávida ela demora mais a manifestar a instabilidade sim. hemodinâmica, até porque vai ser um parâmetro para a gente definir a via de abordagem, né? Se é laparoscópica ou laparotômica, né?
Porque frente Exatamente. a uma instabilidade hemodinâmica, eu estou impedido de me utilizar da laparoscopia. Obrigatoriamente seria laparoscópica, né? E, por último, concluir, professor, que eu tenho uma tubária na Carmela Dutra, tubária organizada. E, ao abrir, a gente se deparou com um hidrossalpinge volumoso na tuba contralateral. Era uma moça muito jovem, primigesta, e, obviamente, saiu da sala sem as duas tubas, né? A da ectópica e a do hidrossalpinge bilateral. E no Rio de Janeiro, onde nós não temos um serviço que ofereça fertilização in vitro, complica muito a possibilidade dessa paciente vir a ser mãe um dia, né? Era isso, chefe. Obrigado, Alberto. Obrigado. Para Vitor. complementar o que ele disse, eu cheguei a citar índice de choque no final, mas só para os alunos terem conhecimento, não sei se eles se recordam do que é. O índice de choque é justamente um parâmetro que a gente usa para avaliar de forma rápida em que gravidade, em que pé que está aquela paciente com choque circulatório. Então, a gente tem um corte, ele é a frequência cardíaca pela pressão arterial sistólica, e aí isso dá um número. Quando a gente tem um índice de choque acima de 1, é uma paciente grave, tem que ir para a sala, é um índice de choque importante, eu preciso intervir nessa paciente. O normal é entre 0,5 e 0,7, tá ok, mas sempre a partir disso, pensar em realmente intervir, provavelmente cirurgicamente nessa paciente, porque o índice de choque está importante já. Só isso. Professor Sidney. Olá, boa noite a todos. Parabéns, Vitória, pela bela apresentação. Só para, na verdade, comentar que lá no serviço lá do professor Nilson, lá na UERJ, uma coisa que eu sempre tinha dúvida, né, se no caso que a gente fazia muito, a gente faz ainda, né, muito metexato, e a gente tem reparado que a idade gestacional, assim, que realmente você tem uma chance de engravidar pelaquela trompa, gira em torno de 6 semanas, o professor me corrige se eu estiver errado. Se até 6 semanas você faz, você consegue fazer, pegar bem no início o metexato, você... Parece que nós já tivemos casos de pacientes que retornaram tendo engravidado, né? E tudo bem que pode ter sido pela outra trompa, mas eu acho que teve um caso que já tinha uma tubária de um lado, fez o metexato e, se não me engano, voltou grávida da que a gente fez Desculpa, tinha uma salpingectomia de um lado e a que fez o metexato do outro voltou com sucesso na gestação. Mas, geralmente, são gravidezes que, assim, com mais de 6 semanas, eu acho muito difícil. E não sei se o professor tem alguma coisa para colocar mais, mas eu acho que, na verdade, o tempo que você pega, que você faz, que vai ser o principal indicador, né? E outro comentário que eu queria falar era que essas que a gente faz o metexato a nível de cervical, mais ou menos na gestação ectópica cervical, é comum a gente, no final, depois, sempre fazer uma aspiração quando vai acompanhando. E sempre fica alguma coisinha, né? Alguma velocidade, alguma... Quando você vê que está com uma vascularização praticamente ausente ali, eu acho que você já pode fazer uma aspiração para tirar todo aquele material. Na maioria dos casos acontece isso. Deu para entender? Aspiração com a miú, Sidney? Com a miú, sim, É. mas assim, quando a gente vai acompanhando a paciente, semanalmente ela está voltando, está vendo que está caindo, que está resolvendo, e no finalzinho você vê que fica, às vezes, um restinho ali de velocidade, já sem vascularização e com beta bem baixo, às vezes a gente faz uma aspiração com a miú. Uhum. Uma outra possibilidade bem listada pelas evidências é o uso da esteroscopia nesses casos da gestação cervical, dependendo para qual lado, né? Está se incidindo. E na cornual também, a antiga cornual, né? Intersticial também é uma possibilidade de, depois do uso do methotrexate, a gente lançar a mão de um segundo tempo com esteroscopia para avaliar a cavidade. Mas a estereoscopia, nessas situações, é de muito risco, né? Depois que já Sim. evoluiu, que eu digo.
Não, É, durante não. Durante o momento crítico, não. Seria só depois. a gente utiliza, até nas ectópicas, né, ou nas heterotópicas, a gente utiliza, acrescenta também nos critérios, isso mais para o acompanhamento, o Doppler, a Uhum. vascularização em torno do saco gestacional. Se a gente identificar que tem pouca vascularização, então a gente opta, às vezes, até por observar, conversa com a paciente, olha, talvez a gente não precise fazer nada. Ou se não tiver nenhuma vascularização, que ela pode ter um beta-HCG de 1.500, pode ter um saco gestacional dentro dos critérios e não precisar nem fazer o metrexato. Então, às vezes, o halo em torno, né, do saco gestacional nos dá uma ideia, né, disso. E aí, é como o Sidney estava falando das cervicais, não só na cervical, né, mas a gente vai acompanhando também pelo Doppler para ver a redução da vascularização avaliar se há necessidade de uma abordagem por aspiração. Ótimo, Nilson, obrigado. Eu acho que, não sei se alguém mais quer falar, foi um tema que pareceu um tema bobo, um tema trivial, mas essa discussão, ao final, foi muito enriquecedora, porque você vê duas visões, eu que não tenho essa vivência, porque em clínica privada acho ousado fazer Metrexate, o Nilson tem essa vivência do Metrexate achando um método interessante. Um outro aspecto que eu acho que a gente tem que considerar é a importância do ultrassom, importância da imagem do ultrassom, que quase sempre não é aquele saco gestacional bem estruturado. 70% das vezes é o aborto tubário, e aí vai ter lá chama mesmo massa complexa anexial numa paciente que tem alguma queixa e um HCG positivo, já é alta probabilidade de ser uma ectópica. Quer dizer, aquela imagem do halo, do anel tubário bonitinho com o embrião dentro é rara de ver, porque quando o paciente tem alguma queixa, já está numa fase de abortamento tubário. Aquela imagem do saco estruturado é, às vezes, fortuita, num primeiro ultrassom super precoce, onde a paciente ainda nada sente e a gente tem a surpresa de ver o saco fora do útero. Enfim, queria agradecer a Vitória, queria agradecer muito aos colegas que aqui estão, não apenas assistindo, mas contribuindo ativamente para enriquecer essa discussão. Na próxima semana, vamos ver aqui qual é o programa. Próxima semana, professor Christos Pritziveles, que vai nos falar sobre gemelidade. Então, tenho certeza também que será mais um encontro memorável aqui da nossa sessão das segundas-feiras. Muito obrigado realmente a todos vocês e uma boa semana. Um abraço, gente. Obrigada. Tchau. Tchau, Um abraço tchau, um a abraço. todos. Obrigado.